Originário da bancada da bala, Eduardo Bolsonaro aproveitou a eleição do pai como presidente da República para mudar o rumo da carreira de deputado federal e mergulhar em temas ligados a relações internacionais. A partir de 2019, depois de 4 anos como titular em comissões domésticas ligadas à segurança, direitos humanos e educação, o deputado estreou como titular na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, CRED, da Câmara já como presidente. Também assumiu posto na subcomissão que debate a crise na Venezuela. O objetivo da virada ficou mais claro com o tempo. Eduardo queria ser embaixador do Brasil no EUA, tinha o aval do pai e do chanceler Ernesto Araújo. Mas, depois enfrentar dura resistência no Senado e ter o currículo questionado dentro e fora do Itamaraty, o filho do presidente parece agora estar voltando às origens. O parlamentar tem conversando com gigantes estrangeiras do mundo dos armamentos e munições, como a alemã SEG Sauer e a italiana Beretta, e quer ajudá-las a abrirem filiais no Brasil. Outras empresas do setor, como a austríaca Glock e a americana Smith & Wesson, também estariam interessadas em investir no país. O objetivo, diz, é gerar empregos no Brasil, abrindo finalmente uma concorrência nesse setor, que hoje é dominado pela CBC Taurus, empresa privada que é alvo de críticas por dominar o setor e ter forte lobby junto a parlamentares, militares e forças de segurança. Eduardo também quer tentar simplificar o acesso a licenças para atiradores e caçadores. Tudo hoje está caminhando para ser feito através de aplicativo e internet. A reportagem lembra o deputado do enorme volume de assassinatos com armas de fogo no Brasil. Segundo o Atlas da Violência 2019, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IP, e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o país tem mais de 65 mil homicídios por ano. Pessoas negras são vítimas de 75,5% dos crimes. Essa ideia de quanto mais armas, mais mortes, é totalmente falida. Quanto mais armas nas mãos dos criminosos, aí sim eu tenho certeza de que são mais mortos, afirma. O parlamentar também comenta a polêmica envolvendo uma possível divisão do Ministério da Segurança Pública e Justiça, comandado por Sérgio Moro, foi sepultado. Eduardo Bolsonaro: nesse ano, eu pretendo não continuar na presidência da CRED, Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Também não pretendo ocupar uma cadeira na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, uma comissão importantíssima, mas que ocupa praticamente toda a semana do deputado. Então vou ter espaço para trabalhar principalmente voltado para o Brasil, e uma das bandeiras que pretendo colocar adiante é essa das armas. Eduardo Bolsonaro: existem 2 fatores que podem ser tocados adiante. A implementação de fábricas de armas estrangeiras que pretendem abrir e gerar empregos no Brasil, abrindo finalmente uma concorrência nesse setor, que hoje é dominado pela CBC Taurus. E também uma facilitação com relação à burocracia de atiradores, colecionadores e caçadores para a retirada dos seus registros. A informatização: tudo hoje no país está caminhando para que seja feito através de aplicativo e internet, e não tem motivo para que a parte dos atiradores se mantenha no modelo arcaico, na base do papel e da caneta. E a crítica que eu tenho é que hoje em dia, em que pese as flexibilizações que o presidente Bolsonaro tem feito, a compra de um armamento segue quase um privilégio para as elites. O armamento é muito caro, muito tributado, e a lei hoje praticamente exige que você seja afiliado a um clube de tiro, tenha um despachante, para conseguir importar ou comprar uma arma nacional. Essa é a realidade que eu quero mudar. E trazendo empresas estrangeiras para o Brasil e abrindo concorrência, a tendência do preço certamente é reduzir. Eduardo Bolsonaro já foi procurado por empresas, entre elas a alemã SEG Sauer. Acredito que outras empresas também estão quase certas desse interesse de abrir no Brasil, muito provavelmente a italiana Beretta, a checa CZ. Inclusive, rumores há pouco tempo atrás, de a empresa do Oriente Médio Caracal abrir uma fábrica em Goiás. Quem é do mundo das armas sabe que esses boatos sempre existem, mas na ponta acabam nunca se concretizando.
O caso mais notório é o da Europeia Road, uma fábrica de munições, que depois de 7 anos tentando abrir a sua fábrica, desistiu de fazê-lo. Eduardo Bolsonaro de maneira nenhuma. Nós experimentamos uma política desarmamentista. O Brasil, de 2003 em diante, quando os mensaleiros aprovaram o Estatuto do Desarmamento, tornou dificílimo comprar uma arma de fogo, e a gente segue aí com taxas altíssimas. É a primeira vez em que temos uma quebra brutal de 22% nos homicídios, isso no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro junto com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ou seja, em 2019 flexibilizou-se o acesso às armas de fogo e os homicídios reduziram. Essa ideia de quanto mais armas, mais mortes, é totalmente falida. Quanto mais armas nas mãos dos criminosos, aí sim eu tenho certeza de que são mais mortos. Eduardo Bolsonaro com certeza, os EUA são um bom exemplo. E não vou negar o exemplo do Japão, que os desarmamentistas usam muito. Mas é uma ilha que há séculos usa o desarmamento, desde o tempo dos samurais, para se conseguir uma espada, então é um caso excepcional. Os EUA, há décadas, vêm mudando sua legislação, principalmente estadual, e permitindo acesso às armas de fogo. Dos anos 1980 para cá, quando os EUA tinham mais ou menos a mesma taxa de homicídios do Brasil, o Brasil só viu a taxa de homicídios subir e os EUA só viram a taxa de homicídios descer. O que é melhor? O Brasil desarmado ou os EUA armados? Então acho que podemos aplicar essa medida no Brasil, lembrando que há pouco tempo, antes do desarmamento, as pessoas não se matavam no trânsito e não havia um número grandioso de mortes. Pelo contrário, havia mais armas e menos mortes. Eduardo Bolsonaro viu uma polêmica desnecessária. O presidente, pousando aqui na Índia, já descartou essa possibilidade. Agora, quando o presidente recebe uma demanda de 20 secretários de segurança pública, o mínimo que ele tem que fazer em respeito a essas autoridades é analisar e fazer os estudos. Consultados os ministros e amadurecida a ideia, foi sepultado. Então, não corre esse risco. Eduardo Bolsonaro, eu acredito que não tem nem que se cogitar esse tipo de coisa. Quando eu saí de férias, no final do ano, muita gente dizia que o ministro da Educação Abraham Weintraub estaria saindo de férias para não retornar mais. Que seria demitido. Agora a história parece que se repete com Moro. Não vi risco nenhum disso acontecer. O que existiu foram 20 secretários de segurança pública trazendo uma demanda ao presidente que estudou e em 48 horas acabou sendo sepultada. Os secretários de segurança pública não se sentiram desrespeitados e o presidente já avisou que mais cedo ou mais tarde vai se encontrar com o ministro Sérgio Moro, assim como vai se encontrar com outros ministros, como Paulo Guedes da Economia. Vida normal?